Bud Nanatsu no Taizai tem chance de vencer Vegeta. O cara é imortal e super resistente, irmão. Vapo, pode vir Vegeta Hakai, não interessa. É mesmo, é? Hey galera, mais um vídeo de quem fala com vocês é o Wiz. É o seguinte, papai, as maiores notícias dos fanboys e perguntas do mundo dos animes. Vamos, pai, não tem carinho, dá o teu like, se inscreve no canal, dá aquela moral pra mim, tudo mais. Pump, é o seguinte, ó, Wiz, Yamamoto, Escanor, Ace e Endeavor, com esse time de fogo, quem poderia vencer eles no elemento água? Mano, sinceramente, eu não vejo ninguém vencendo esses caras, porque tem caras muito poderosos aqui que fazem simplesmente a água sumir. A questão é o seguinte, esse cara eu tô falando é o Yamamoto. O Yamamoto ele alcança simplesmente 15 milhões de graus Celsius. 15 milhões é o calor produzido pelo Sol. Já falei isso várias vezes. A questão no núcleo do Sol, no Sol bolado, não é o solzinho humilde, tá ligado? O outro que é o Escanor também consegue fazer mini sóis, aquela coisa toda, só a ponto de tanto calor que ele cria, que ele derrete as armaduras dos caras na volta dele. É muito calor, é muito quente e evapora a água onde tocar. Ace e Endeavor são os mais fracos aqui no elemento fogo em comparação aos outros. A questão é que assim, ó, eles usam o elemento fogo mesmo. O Yamamoto também domina o fogo, ele usa o fogo e o fogo é nível Sol. E o Escanor ele não domina fogo em si, mas tá, mano, cheio de chama no corpo dele, é chama muito poderosa, muito calor, não é um domínio muito grande. Talvez em domínio de fogo mesmo, no caso do Ace, ele é o melhor e também do Endeavor, e eu acho que o Ace é o melhor ainda, já que o Ace é literalmente o fogo, né? Ele consegue se tornar o fogo. Então tu pode passar, tipo, bala por ele, tiro por ele, fogo por ele, que não acontece nada, beleza? A questão é que é o seguinte, esses caras dominam o fogo e tal, e os dois da ponta são muito quentes. É um calor imenso a ponto do Yamamoto, quando ativa o seu poder máximo, ele seca toda a água do ar à sua volta. Todo tipo de água vai secar. E esses caras que manipulam água, que eu vou dizer pra vocês, eles precisam de água pra manipular. Muitos criam água, a questão é que, mano, não vai ter água. Mesmo se eles criarem a água que eles criarem vai evaporar por causa do Yamamoto. Agora tu imagina Yamamoto e mais esses outros 3 imbecis junto com ele, mano. Não vai ter condição dos caras produzir água e usar a água contra os caras. A água não tem chance contra um calor tão imenso, já que ela evapora. A questão é o seguinte, eu vou te dizer uns caras aqui que fariam um serviço legal. Não venceriam na minha opinião, mas fariam um serviço legal. A primeira é a Júvia. Ela consegue controlar a água do jeito que ela quiser. Mano, controla toda a água do jeito que quiser, se transforma em água e tudo mais. Mano, a água pra ela não tem problema. Outro aqui é o Jinbei de One Piece. Cara, ele simplesmente consegue controlar a água de uma maneira muito eficiente. A questão é que ele precisa de água. Tem que ter água na volta dele. Ele também consegue controlar os animais, consegue conversar com os animais, na verdade. Então o Jinbei é muito forte, controla muito bem a água, então ele perto da água. Ou se algum desses caras que lutar com ele criar água para ele poder usar e manipular ela, ele usa muito bem e dá muito trabalho para geral. Outro cara é o Poseidon de Cavaleiro Zodíaco. Sim, mano, Poseidon simplesmente, ele é um deus, é o deus Poseidon literalmente. Só que, mano, para vocês terem noção, ele simplesmente inunda a terra. A água, ele produziu água para inundar a terra. Vamos inundar essa terra aqui, vamos criar o caos dessa porcaria. Ele queria tocar água em toda a terra, e se não fosse os Cavaleiros do Zodíaco de Atena salvar o mundo, a água teria dominado tudo. Então o cara criou água para ficar, mano, cada vez mais inundando a terra, e é só loucura. Então imagina assim, ó, esse cara criaria muita água. Os outros caras que manipulam água poderiam usar a própria água que o Poseidon usou. Então já seria uma coisa muito interessante. Outro cara que eu botaria nesse time seria o Tobirama. Tobirama junto aqui para dar aquele grau e usar a água que tá sobrando. Tá sobrando água, já que o Poseidon tá mandando água para geral. Então tem água para usar. Outra que seria interessante também seria a Katara de Avatar, já que ela consegue manipular a água em todos os estados dela. Tanto gelo quanto sólido, mano, não importa. Pode ser gasosa a água que ela vai controlar. E outra habilidade que ela tem é controlar a água que está no sangue dos caras, que é a manipulação do sangue e tudo mais. Então ela é muito boa com o elemento água, um tipo zica mesmo. Apesar de não ser tão poderosa a nível poder mesmo, tipo massivo, de causar um dano nesses caras que eles estão lutando contra. Então sim, esses caras todos juntos dariam algum trabalho para eles. A questão é como eles têm o Yamamoto e o Escanor. Esses caras aí, mano, causariam um caos, eles não deixariam a água chegar perto deles. O cara seca toda a água da volta, mano. O Yamamoto é muito poderoso, o Escanor também faz isso. Então, assim, ó, seria uma enxurrada de água neles. Mas isso causaria problema neles. O que eu mais vejo causando problema é o Poseidon e a Katara. Por quê? Os dois têm poderes que conseguiriam causar problemas físicos nele, com a manipulação de sangue e uma quantidade enorme de água vinda do Poseidon. Então, cara, vencendo, eu não vejo eles vencendo. Mas esse é um time que conseguiria bater de frente com esses caras aqui de alguma forma. Mas
não vejo vencendo não, sinceramente. Mas qual o plano de vocês? Deixem nos comentários. A próxima na lista é o seguinte, não tô falando que o Goku venceria o Flash, mas o Goku também consegue deixar o corpo dele intangível, assim como o Flash. Na saga Freeza ele fez isso, exatamente. Na saga Freeza o Goku conseguia e já conseguiu muitas vezes fazer, só que ele não usa tanto o poder de deixar o corpo dele intangível, conforme ele vai acelerando o corpo dele, beleza? Ele consegue fazer isso, mas e daí? O que tem a ver isso com o Flash ser superior ao Goku? O Flash continua sendo superior ao Goku, mesmo o Goku fazendo algumas coisas tipo vibrar o corpo ou ficar se teletransportando a ponto de ficar intangível. O Goku consegue fazer, o Flash faz brincando. A questão é que a gente tem que lembrar de uma coisa, o Flash ele é superior ao Goku não só nisso. Então o Goku consegue vibrar o corpo dele e consegue ficar intangível. Só que o Flash faz isso também e faz muitas outras coisas, assim como eu já fiz um vídeo explicando pra vocês. O que mais pega é que ele tem poder de reação de um Phantom segundo. O que é um Phantom segundo? Um Phantom segundo tá para um segundo da mesma forma que um segundo tá para 30 milhões de anos. Então assim, ó, a reação do Goku, se for em 1 segundo ou meio segundo, ainda assim pro Flash é como se ele tivesse parado. O Flash é tão rápido que 1 segundo para ele é como se passasse 30 milhões de anos em comparação à forma que ele pensa, a forma que ele se mexe e a forma que ele tem o raciocínio dele e os reflexos dele, entendeu? Então, se 1 segundo para ele é como se tivesse passado 30 milhões de anos para ele. Um exemplo assim, entendeu? É muito tempo de diferença. Ele, tipo, tem reações surreais. Então, se um cara tem um poder de reação de 1 segundo ou de menos de 1 segundo, tipo meio segundo, o cara que é o Flash vai ter, tipo, muito mais na frente, a ponto de parecer que os caras estão parados pra ele, enquanto os caras estão em 1 segundo pros caras, ele faz tudo. Como eu já falei, Flash é mais rápido que um piscar de olhos. Enquanto a terapeuta dele piscava o olho, ele trocava de roupa, salvava as pessoas como Flash e voltava pra sala dela como se nada tivesse acontecido. Então cada vez que ela piscava o olho, mano, ele fazia tudo, ele salvava um monte de gente, agia como herói e voltava e ficava do lado dela. Então ele é totalmente diferente. Então qualquer reação que o Goku possa ter não vai causar nada contra o Flash, porque o Flash é superior em tudo. Tipo como se o Goku tivesse parado, mesmo o Goku sendo muito rápido. O Flash ele é muito mais rápido. Outra coisa, o Goku vai destruir a Terra e tudo mais. Mano, você tem que entender uma coisa, o Goku não é o cara que vai destruir a Terra. Ele tem índole, a índole do Goku e o caráter dele é maior até mesmo que as habilidades dele. Ele nunca destruiria uma terra simplesmente para vencer um cara, eliminar a vida de um monte de outras pessoas só pro ego dele de vencer o inimigo. O Goku não faz isso. Então a índole dele é maior. Isso é outra coisa. Se o Flash ficar sem a Terra, não tem problema pra ele. Ele vibra o corpo dele, ele usa super velocidade, ele usa tudo pra sair dali. O Flash é muito superior ao Goku. E se os dois lutassem, não teria graça. Mesmo o Goku talvez até podendo ser mais forte que o Flash. O Goku tendo sim mais força física e mais resistência corporal que o Flash, talvez, digamos assim. A questão que a gente tem que lembrar é que o Flash é muito mais rápido. É como se o cara tivesse parado. Então ele poderia fazer muitas coisas, muitas possibilidades para vencer o Goku. Essa é a questão. O Flash é muito superior, mano. Ele é muito superior. Ele não é um carinha que só corre. Lembrem sempre disso. Não é o carinha que corre vai correr. Ele precisa de um chão para correr. Ele precisa dar uma terra ali. E ele só vai correr rapidinho. Então o Goku é mais rápido que ele. Não. A próxima daqui é o seguinte. Ban vence Vegeta, irmão. Eita, foi. Eu fiz uma enquete e a galera votou. Obviamente o Vegeta ganhou de lavada na enquete que eu fiz aqui no canal. E realmente, papai, o cara falou isso, que o Vegeta perde para o Ban, que o Ban ganha do Vegeta. Isso não é real, papai. É o seguinte, o Ban tem poderes duas fases. A fase que ele era imortal e a fase que ele não era mais imortal, mas ele era tão resistente corporalmente que a imortalidade dele não fazia mais sentido. Tipo, não importava, ele podia ser tocado, batido com qualquer coisa, que tecnicamente ele não era ferido. Então ele tinha muita resistência corporal para o mundo de Nanatsu no Taizai, beleza? Então essas duas habilidades dele fizeram com que o fanboy pensasse o seguinte, não, então quer dizer que ele vence, então quer dizer que o Vegeta vai perder, papai, finalmente, e não é assim. Primeiramente, o Vegeta é mais forte, mais rápido, mais resistente que o Ban, então o Ban imortal iria estar sempre perdendo pro Vegeta. O Vegeta ia estraçalhar o cara, mano. Tá ligado? E, tipo, beleza, vamos fazer várias formas de eliminação. 50 formas de eliminar o Ban, tá ligado? É o que o Vegeta ia fazer. Então ele é muito mais forte, muito mais rápido, incrível, surreal. Indo pro outro Ban, que é o Ban super resistente. Velho, o Ban super resistente não é tão mais resistente que o Vegeta. O Vegeta ainda assim venceria ele. Então o Ban, que não é imortal, ele é mais resistente, muito resistente, colossalmente resistente. Só que o Vegeta é aquele cara, mano, que tem poder no punho dele, mano, pra destruir a superfície da Terra ali, mano, com um soco. Destrói áreas e áreas gigantescas com um golpe, mano. Então o cara é muito forte, fora que ele tem capacidade de destruir planetas
o que a gente sempre tem que falar aqui. Então o ban, se fosse na resistência, perderia. Se fosse também na questão de imortalidade, ia perder várias vezes. Então o Vegeta ia abrir todo ele, papai. Não posso falar muita coisa aqui no YouTube, tá ligado? Que o YouTube é safadinho. Não posso falar, então é o seguinte. O ban perderia, não teria graça, não tem o que fazer. Mesmo o ban tendo resistência, ou mesmo o ban sendo imortal. Qualquer um dos dois vai chupar o pau. Fora uma coisa, o Hakai. Só que o Hakai do Vegeta ainda não é um Hakai completo. Então ele não é aquele cara como o Bills que poderia usar o Hakai como ele quisesse. Entendeu? Eu só vou destruir o ban. O ban é imortal, então some ban. Com o Hakai, o ban deixaria de existir. Não, o Vegeta ainda não tem esse nível de controle, já tá começando a aprender, então eu não boto o Vegeta com o Hakai numa luta. O Hakai para o Vegeta vai usar o Hakai agora e vai eliminar o cara. Eu não uso isso já que o Vegeta ainda não domina muito bem, por exemplo, como o Bills e tudo mais. Então é isso aí, meu testudo do cara. Seguinte, ó, não esquece, para no segundo canal, clica ali, segue a gente, porque o segundo canal, mano, é eu dando conselho pra tu, a gente ensinando a vender, a gente ensinando a viver de internet, a gente ensinando tu a ser produtivo, mano. Vai lá, dá moral, porque a gente vai fazer sempre vídeo pra vocês com muito amor e carinho. Todos os dias vamos bater 10 mil inscritos, né? 10 mil inscritos naquele canal, com certeza vai ajudar bastante o meu trabalho. É um trabalho com muito amor e carinho que eu passo pra vocês lá, com muito conselho, muita dica, legal demais, beleza? Fica com Deus, uma boa semana e até o próximo vídeo. Fui!